Meus amados irmãos, o texto que me veio ao coração hoje para trazer para os irmãos como base para a nossa ministração são dois textos que nós lemos há poucos minutos: o Salmo 33, versículo 12 e Provérbios, capítulo 29, versículo 2, que eu gostaria de ler novamente. Os irmãos podem acompanhar ou ouvir esse texto. Salmo 33, 12, mais uma vez expressa o seguinte: bem-aventurada, isto é, feliz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O outro texto está em Provérbios 29, versículo 2, que diz o seguinte, na revista corrigida: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Almeida atualizada fala: o povo lamenta. E na NVI, nova versão internacional, o povo geme. Salve Deus, a minha pátria varonil. Então o texto já começa a mostrar que uma nação, para ser feliz, ela precisa ter Deus. O Deus aqui é o Deus de Jeová, Yahvé, o Deus de Israel, como o Senhor desta nação. Feliz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. E o versículo seguinte mostra aqui duas situações: uma quando o justo se engrandece ou é levantado, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, ou seja, reina, impera, governa, há consequências ruins. O povo começa a suspirar, a gemer, a se lamentar. O tema que eu trago, o nome, o tema ele está assim, a cargo de quem ministra, certo? Vocês sabem disso. Então, depois que eu li esses dois textos, meditando, o tema que eu dei foi esse aqui: uma nação temente e um povo alegre. Uma nação temente e um povo alegre. Irmãos, viram aqui, uma nação, quando ela tem Deus como seu Senhor, é uma nação feliz, porque está baseada em princípios verdadeiros, fundamentados na palavra do Senhor. E o resultado de termos pessoas que estão dominando assim na presidência ou no governo de uma nação, sendo alguém temente a Deus também, consequentemente haverá bênção para o povo vai se alegrar. Caso contrário, se for um ímpio, o povo vai gemer, Então, uma nação temente e um povo alegre. Por que uma nação temente e um povo alegre? Por quê? Fiz aqui a pergunta e eu já trago a resposta. Por que é bom uma nação ser temente e o povo se alegre? Porque não queremos lamentar por nossas más decisões. Se tomar, todas as vezes que nós tomamos más decisões erradas, as consequências virão. Porque queremos ser uma nação temente e um povo alegre? Porque não queremos lamentar por nossas más decisões na área da política. Mas então você vai falar de política hoje? Pouco. Mas política não tem nada a ver com religião, com Bíblia não tem, porque você não está lendo a Bíblia. A Bíblia fala de monarquia, isso não é política não, rei. É política, escolha de rei, escolha de governo, governante, isso é política também. Não vou falar aqui de política partidária, tá certo? Mas vamos aqui orientar os irmãos. No dia 30, agora 30 de agosto, na última terça-feira, hoje quinta, Mas na
terça-feira anterior a esta agora, dia 30, o pastor Martim Alves, nosso pastor presidente, ele fez uma reunião com a diretoria da IADER, uma reunião com os coordenadores, dirigentes de congregações e esposas também que estavam lá. E nessa ocasião ele leu para nós algumas orientações pertinentes à questão da política, né? Porque nós estamos nesse período eleitoral e ele achou conveniente, é bom isso, para que nós estejamos assim atentos na questão desse pleito do ano vigente, esse ano que nós estamos vivendo. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, irmãos, ele ainda nos trouxe algumas orientações muito importantes. E depois, eu vou só comentar aqui, posteriormente, com a graça de Deus, vamos ministrar. Ele pediu para os dirigentes ministrar aqui, depois cada dirigente ministrar nas suas respectivas congregações, a respeito da doutrina do dízimo, né? A doutrina do dízimo. Sabemos que domingo passado a lição abordou esse tema, mas não tão a fundo, né? E foi só para classe de senhoras e classe de adultos, mas aqui não temos apenas senhoras e adultos, temos também crianças, adolescentes, pré-adolescentes, temos aqui pessoas que não frequentam a escola dominical, temos aqui os jovens, que é outra lição. Então, brevemente, vamos ministrar sobre a doutrina do dízimo, que é a bíblica, né? Ele também falou, e aí eu agora peço atenção redobrada das irmãs que estão na recepção, sempre estão aí recepcionando, principalmente no domingo, sobre isso que eu vou falar agora. O pastor Martim pediu para quando nós recebermos, a igreja receber nossos visitantes, e os irmãos queiram se congregar aqui, ou mesmo que a pessoa não venha se congregar, a gente nunca deve dizer fique à vontade, porque isso pode ter uma conotação errada. A gente fica à vontade na nossa casa, não é verdade? Bota o pé no sofá, se quiser, não é? Enfim, mas aqui na igreja a gente tem que ter um comportamento ético. Foi o que eu disse? Comportamento ético, reverente, né? Estamos reverentes, então não pode sentar aqui em qualquer posição, tem que estar na posição que crente senta no banco. Correto, irmão? Ele pediu para a gente orientar os irmãos. Aproveitando essa deixa do pastor Martins, essa orientação que ele nos trouxe, aí me lembrei desse texto aqui, que eu vou ler para os irmãos. Não está inserido na mensagem do pastor Martins, né? Apenas ele colocou como um dos itens lá para falar, mas eu me lembrei de Eclesiastes 5, verso 1. Eclesiastes 5, verso 1. O que diz esse texto? Ele vai falar sobre a nossa reverência, o nosso cuidado quando nós entrarmos na casa do Senhor. Ele começa dizendo assim: ó, guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de todos, pois não sabem que fazem mal. Então, quando a gente entra na casa do Senhor, a gente deve ter um comportamento reverente. A gente não está entrando no shopping, a gente não está entrando numa mercearia, no comércio, na rua, na calçada, a gente está entrando na casa do Senhor. Não é verdade, irmão? Então, toda reverência é pouca. Então, seja reverente, comporte-se decentemente na casa do Senhor, tá bom? E isso aí é agradável ao Senhor. Alguns irmãos aqui, provavelmente aqui tem pessoas que sabem o significado dessa sigla Senami, S-E-N-A-M-I, Senami. Senami, alguém já ouviu falar dessa? Já ouviram? Secretaria Nacional de Missões. O que é que tem a ver com o culto? É só orientação. O pastor Martim pediu para no próximo domingo, dia 11, né? Nós fazemos aqui uma segunda oferta, recolhendo a segunda oferta para a Secretaria Nacional de Missões. Essa oferta ela será recolhida no final do culto. Então nós vamos entregar nosso pedido de oferta novamente. Ao término do culto, 2 obreiros, então peço aí a atenção dos obreiros que recolhem as ofertas. 2 obreiros ficarão lá na entrada da igreja, né? Na saída dos irmãos, né? Eles vão estar lá, e aí os irmãos lá com
receber, no gasofilaço, para receber as ofertas dos irmãos. Você está salvo, né? Para receber as ofertas de vocês. Terminou, vocês vão embora, eles vão subir junto com o tesoureiro, lá vão fazer a contagem, anotar no recibo, registrar e assinar no talão respectivo, tá certo? É Secretaria Nacional de Missões, o pastor Martim pede essa ajuda lá para eles. Então, digo que isso aqui foi só uma introdução ao assunto. Vamos entrar agora no assunto propriamente dito. Então, nessa reunião, o pastor Martim, ele estava lá com a folha e leu algumas orientações aqui, e ele pediu para que os obreiros, dirigentes, coordenadores, o culto de doutrina, ministrem isso aos irmãos, ensinem aos irmãos, e é isso que eu vou fazer agora, para que ninguém tenha assim, dúvida alguma a respeito de como é que o crente deve votar. Eu não vou falar aqui em nome de candidato nenhum, nem de partido nenhum. Não vou, porque não é permitido, né? A gente não vou pedir voto aqui para ninguém, certo? Mas vou trazer as orientações aqui e com fundamentação na palavra do Senhor. Cada um depois faça a sua autoanálise e vote em quem a sua consciência está mandando, porém com base na palavra do Senhor. Então para adentrarmos a orientação do nosso pastor presidente sobre o período eleitoral, nós vamos ler essa resolução, uma resolução que foi publicada pela IADERN sobre as orientações durante o período eleitoral. Salve Deus, a minha pátria varonil. Eu irei acrescentar aqui alguns textos para dar assim mais base doutrinária. Não basta apenas dizer, não vote em candidato que faz isso, mas a base doutrinária, tá certo? Eu vou trazer aqui para os irmãos. Se você quiser anotar a sua Bíblia, conferir as referências, lhe fará muito bem. Então, primeiro, ouçam bem. Primeiro, não apoiamos candidatos que idealizam contra nossos valores: Deus, família e igreja. A gente não pode apoiar pessoas cujas ideologias que eles apregoam, defendem e ensinam valores ensinos contra nossos valores: Deus, família e igreja. Se eles são a favor de Deus, mas contra a família, se qualquer desses itens aqui, eles não prezam por esses ensinos aqui, esses valores aqui, isso não é nada. Não basta apenas guardar um. Se transgredir um, transgredir todos. Então, é Deus, família e igreja. E aí veio à minha mente aquele texto que Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, esses seus aqui é família. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou o quê? A fé. E é pior do que o infiel. Então, se nós queremos que a nossa família, os nossos filhos, no momento atual e no futuro, eles tenham e defendam princípios que a palavra de Deus defende, nós temos que prezar por isso. Então a gente tem que plantar hoje para colher amanhã. Se nós plantarmos o mal, vamos colher o mal. Se plantarmos o bem, vamos colher o bem. Então, o que está acontecendo hoje na nossa nação? O desvirtuamento. A família que a Bíblia defende e ensina é a família tradicional. O que é uma família tradicional? O homem, uma mulher e os filhos. Não é? É o casamento de um homem com uma mulher. Esses princípios são inegociáveis. Inegociáveis. Deus, para o Senhor nos ensina
de todas as tuas forças, de toda a tua alma. Aí querem tirar Deus. Vai restar o quê? A igreja. Fecharam a igreja no período da pandemia. Olha, a igreja é um hospital, irmão, traz almas. As pessoas que estão aflitas, gente insegura, meu Deus, o que vai acontecer? Aqui é refúgio. Igreja é hospital para tratar as almas das pessoas angustiadas, temerosas, com medo do que vem pela frente. Fechar a igreja. Por quê? Ideologias. Acham que a igreja não é necessária. Irmão, que mais recupera pessoas aí na sarjeta, no pecado, não são os psicólogos, não. Quem está tratando desse povo é o Espírito Santo de Deus, é Jesus, é a igreja do Senhor. Somos o sal da terra, queridos. E para nós continuarmos defendendo aqui Deus, vai dizer, pastor, mas defender Deus precisa de defensor? Não, Deus por si só não precisa que alguém defenda ele não é Deus, né? Mas nós precisamos mostrar o que diz o Salmo aqui: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O povo precisa ouvir isso. Quer crer, quer não, eles precisam ouvir. E também, falando sobre família, eu me lembrei de Josué. Josué 24, verso 15. Que conselho Josué deixou para sua posteridade, para Israel? Josué 24, 15. Eu vou ler esse versículo e depois eu vou parafrasear. Eu fiz uma operação aqui só para mostrar, contextualizando a fala de Josué, como se ele estivesse vivendo os dias de hoje. O que é que ele falaria? Mais ou menos eu acho que ele falaria isso que eu vou dizer. Vamos logo ao texto de Josué 24, 15. Ele diz assim: porém, é o único capítulo do livro de Josué. Ele diz: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo: olha, se vocês querem escolher outro Deus aí, fique à vontade para escolher, viu? Escolha esse Deus aí, pode escolher. Agora eu, porém, e a casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Agora trazendo esse texto para hoje, no dia de hoje. Talvez Josué tivesse falado assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vai. Se as ideologias socialistas e comunistas de outros países que se deram mal e que mataram milhares de cristãos, cujo objetivo é outra vez enganá-los, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está entendendo? Ele escolheu hoje a quem se vai. Se as ideologias aí que estão minando aí a sociedade, essas ideologias socialistas, comunistas, marxistas, leninistas, de outros países que se deram mal, todo o país que adotou essa política, essa forma de governo, o comunismo, se deram mal, todas as nações. O povo é oprimido. O povo mais infeliz do mundo, eu acho que acho não, tira esse acho. É o povo que mora na Coreia do Norte, ou o povo infeliz. O povo é proibido até de rir na rua. As pessoas não são felizes. Só podem ter 2 paredes de roupa dada pelo governo. A comida é racionada. Eu fiquei com pena dos soldados lá, a formação do soldado recruta e do soldado antigo lá daquela nação. Não come uma comida miserável, pouquíssima. Pouquinho de arroz e batata. Batata de manhã, de tarde e de noite. E um pouquinho de arroz. Para ser feliz. Diga aí, feliz nada. Segundo, irmãos, então o primeiro ponto aqui, irmão, primeiro ponto, não
que idealiza contra nossos valores: Deus, família e igreja. Vocês concordam? Segundo, não votar em candidatos que apoiam o aborto. Tem mais: legalização das drogas, eutanásia, casamento homoafetivo, poliafetivo, incestuoso e etc. Casamento poliafetivo, pastor, já foi aprovado? Não, mas está na pauta. Está na pauta para ser levado lá para um projeto de lei para ser aprovado. Vai depender de quê? De quem chegar lá. Se chegar lá o ímpio e a maioria lá for constituída de pessoas ímpias, esse projeto pode passar. Então um pode ter várias esposas, ou vice-versa. Sobre o aborto, irmãos, o que é que a Bíblia diz sobre o aborto? Diz muita coisa, né? Sobre a questão de preservar a vida do inocente. Que culpa tem uma criança no ventre da mãe de ter sido concebida? Culpa nenhuma. Estão me ouvindo, irmãos? Amém. Êxodo 23, verso 7. Êxodo 23, verso 7. Diz assim, amados: de palavra de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. O contexto aqui está falando sobre o testemunho falso e a injustiça, mas quando o texto aqui apresenta e mostra que não matarás o inocente, o feto que está lá é inocente. Então, muitas mães vão para o inferno porque cometeram aborto e não se arrependeram. Vão para o inferno porque mataram alguém que não podia se defender. Existe crime maior do que esse? Matar um inocente que ainda é indefeso, ainda está no feto. E nós defendemos a vida, como diz o pastor Martins, desde a sua concepção. Quando o óvulo é fecundado lá, já começa a vida. Pela Bíblia, irmão, só Deus é que tem o poder de tirar a nossa vida, o nosso sono, a vida. Tudo bem? Lá havia lei de Italião: se alguém matasse outra pessoa de forma injusta, sem querer cometer o crime, ou existia, agora mesmo, tem contradição. Havia aquela pessoa que matava alguém sem querer. De repente você estava construindo uma casa, lá em cima caiu uma pedra, ela ia passando, caiu em cima, matou a pessoa não teve culpa. Mas havia o crime mesmo, articulado, a pessoa tramou a morte. Aí nesse caso aí a lei permitia que a pessoa fosse morta também. Mas não vamos entrar aqui muito, para não dizer aqui o contexto aqui. O que é que a Bíblia também? Então já vimos sobre aborto, Êxodo 23, verso 7. Deus condena o aborto, morte inocente. Mas aqui também, na orientação do nosso pastor presidente, fala sobre a união homoafetiva. O casamento homoafetivo, ou seja, de pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia condena isso. É abominação a Deus. Isso está, irmãos, em Levítico, capítulo 18. Confira na sua Bíblia, marque depois, porque de repente a pessoa pode lhe perguntar: irmão, qual é o texto? É você que diz. Tem outro texto lá de Romanos, mas vamos ler esse aqui. Êxodo 18, verso 22. Perdão, Números 18. Levítico. Perdão, eu disse número, né? Perdão, é sinal que vocês estão atentos aí. Levítico capítulo 18. Obrigado. Testando que vocês estão atentos, né?
Levítico 18, verso 22, irmãos. Olha o que diz o texto. Com varão que não deitarás, como se fosse mulher. É o quê? A combinação dela. Esse texto também, ele também está servindo para relação entre mulheres, mulher com mulher também. Então o casamento homoafetivo não engloba homem com homem e mulher com mulher, certo? Então esse texto serve para ambos os casos, tá certo? É aplicável a estas duas situações. O terceiro, irmãos, não votar em candidatos que apoiam a ideologia de gênero e linguagem neutra. Ideologia de gênero, não é? Então, só existem dois sexos, macho e fêmea. Mas já estão tentando aí, já fazendo, criando, dando vazão a esse ensino. Não, é um menino que nasceu, mas se depois ele quiser ser mulher, a escolha é dele. É ele que vai decidir o seu sexo. Já pensou, irmão? Ser chamado de, nasce um menino, não, meu nome eu quero que meu nome seja Margarida. Diga aí. Resiste. Meu nome assim, eu quero ser menina, mas é macho. Não, mas bota aí, Margarida tal. Irmão, veja só. Isso é ou não é coisa de Satanás? É ou não é? É, irmão. Deus criou macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então Deus criou o macho e a fêmea. O macho é para ser macho. É para ser não, é mesmo. Né? É macho mesmo. E a fêmea é para ser fêmea. Eu não sei como vocês pensam, mas quando eu vejo um homem com jeito de mulher e uma mulher com jeito de homem, meu irmão, está fora do plano de Deus. Está fora do plano de Deus. E nós que somos crentes, a gente observa isso aí diferente do que o povo do mundo. O povo do mundo acha isso aí a coisa mais normal. Olha que coisa normal. Dois homens se beijando, se abraçando, dois camaradas de bigode se beijando. Está entendendo? Às vezes aqueles caras patolão, forte, mas quando começa a falar, chega de trejeito. E a mulher também. Uma mulher é para ser feminina. Mulher é para ser feminina. Sim ou não? Isso é um jeito feminino característico. Característico. E se você depois vai ter um filho, começa aquele menino ali, mamãe comprou uma bonequinha para mim, que é isso, rapaz? Aí cabe o pai corrigir. Que negócio é esse, menino? Não é porque meu coleguinha brinca de boneca, mas você é macho. Você é filho de crente. E você tem que ser criado na doutrina de Cristo. Você é homem, rapaz. Você é macho. Negócio de boneca? Boneca é para sua irmã. Você tem que brincar disso, de carrinho, de soldadinho. É assim, irmão. Agora, se deixar para corrigir depois que ele cresce, 12 anos, 15 anos, meu irmão, aí só um milagre de Jeová. Está entendendo? É desse jeito, irmão. Então Deus criou o macho e fêmea, não é? Deus, até coloquei aqui, para não esquecer, né? Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e Ivo e nem criou Eva e Eva. Já percebeu isso? Não é? Adão e Ivo, não. Adão e Eva. E não foi Eva e Eva. Mas hoje eu queria requerer aí. Não é verdade? É verdade, irmão. Então não vou ver candidatos que apoiam. Estou ouvindo para mim no celular aí. Parece que alguém está jogando aí na igreja. Joguinho aí, então me liga aí, em nome do Senhor Jesus. Quarto, irmãos, quarto. Eu não quero dar um conselho aos irmãos aqui. Não permita que
seu filho ou sua filha, criancinha, fique distraído na casa do Senhor, nem desenhando, irmão. Eu já vi isso. O pai traz uma coleção, a mãe traz uma coleção, um caderninho para a criança ficar desenhando na hora do culto. Fica de joelho e encosta para a igreja desenhando. Aí a gente esquece e começa a desenhar no banco. Isso não está certo, irmão. Aí vocês têm que orientar os filhos de vocês. Tá certo, irmão? Não orienta seus filhos. Olha, filho, pai, deixa eu levar o celular, o senhor fica louvando, eu fico jogando. Não está certo isso. Tá certo? Não, casa do Senhor, deixa o celular em casa aí. Ou então fica na bolsa da irmã, carro de emergência, né, irmão? Agora, ficar jogando na hora do culto, irmão. Seu filho não vai ser um adorador, vai ser um jogador. E não é de futebol, não, é desses jogos aí viciados, né? Vicia mesmo aí. Quarto lugar, irmão, não votar em candidatos e partidos que apoiam o materialismo e o comunismo. O materialismo e o comunismo, a desvalorização da igreja. Então não votar em candidatos que apoiam o comunismo. O comunismo. Olha, se vocês soubessem, vocês sabem, muitos daqui sabem, o mal, a desgraça que o comunismo fez com os cristãos. Tudo que você tem, quando chega o comunismo, ele praticamente, ninguém é dono de nada, tudo é do Estado, tudo é do governo. A pessoa que comecei aqui a bodeguinha, ali, não, esse aí é do governo. Você não é mais dono de nada, tem propriedade toda. Essa casa aqui, essa propriedade agora é do governo. Você vai trabalhar para o governo e vai ganhar um mísero salário. Agora, quem está lá em cima, aí só puxando. Só puxando. A custa do suor dos pobres. Vai adiantar aqui, quinto, não votar em candidatos corruptos e arrogantes. E aqui eu me lembrei de ver esse texto aqui. 2 Timóteo 3, verso 8. Sobre os corruptos primeiro. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também este resiste à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. A corrupção está no coração do homem, o homem corrupto. Ele no coração ele só pensa em corromper as pessoas, comprar as pessoas, a fidelidade das pessoas, a verdade. Ele compra tudo, compra juiz, compra processo, enfim, irmão. Compra licitação, vive no engano, sobrevive no engano. Mas não está sobrevivendo, ele está morrendo espiritualmente. Homens corruptos de entendimento, porque começa a corrupção na mente, no coração, aí ele vai materializar a corrupção dele com as atitudes dele, com o que ele vai falar, com o que ele vai agir. Às vezes ele fala até através do engano, mas depois ele está por trás, está articulando o mal, que é corrupto. Corrupto. O homem corrupto ele não pensa nos pobres, ele só pensa nele, é engrandecer o seu império. E sobre os arrogantes? Eu vou ler aqui bem rápido, porque esse salmo aqui, irmãos, Salmo 73, versos de 1 a 8. Vou ler, por favor, escute. Sobre os arrogantes, o que a Bíblia diz? Escute, medite do que eu vou ler. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, quase. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Então eu olhava para o ímpio, rapaz, isso aqui é vida, está prosperando, olha, pessoal, você não passa a perder, chega de dinheiro, não falta dinheiro, aí ele tem inveja. Mas espera aí, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos com outra gente.
Para mim, isso aqui falou alto. Tem pessoas aí que nunca trabalhou, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que é soberbo e cerca como um colar, veste-se de violência como de uma dor. Os olhos deles estão inchados de gordura. Inchado de gordura, de tanto comer as coisas do pobre. Superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Falam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. E aí acrescento, eles são corrompidos e corruptores. O que é muito pior. Então, irmão, não vote em gente arrogante, em gente corrupta. Não precisa dizer mais nada. Para quem é bom entendedor, o que é letra, né? Sexto, não pedir votos para nenhum candidato. Eu não vou pedir aqui na igreja para ninguém, voto para ninguém, certo? Então, foi o que o pastor Martim, mas não acabou não, ainda tem mais. São essas orientações que os irmãos devem levar em conta quando forem tomar essa decisão tão importante nas suas vidas. Não apoiar candidatos que idealizam as ideologias, exclui Deus, família, igreja, certo? Só voltando aqui, candidatos que apoiam aborto, legalização das drogas, olha aí, irmão. Quem tem um parente, um filho, um conhecido, um colega que entrou por esse mundo das drogas, sabe quanto é difícil a recuperação do drogado, um dependente químico. Só a família que já passou por isso pode avaliar, mensurar um problema desse. Aí, agora, vamos liberar geral. O que mais? Não vou ter candidatos que apoiam a ideologia de gênero, já falei. Estou só apenas recapitulando, tá, irmão? Candidatos cujos partidos falam, apregou o socialismo, o comunismo, porque do socialismo e do comunismo é só questão assim de nomenclatura, né? O socialismo é antissala do comunismo, é um passo do comunismo. Então, irmão, muita atenção. E não votar em candidatos corruptos e arrogantes, tá certo? Agora vamos, na sequência, o pastor Martins leu ainda essas orientações. Quais são as orientações? São muito importantes. Primeiro, devemos votar em candidatos que apoiem valores cristãos. Salve Deus, a minha pátria varonil. Então, vamos votar em candidatos, a orientação dele, que apoiam os valores cristãos. Vamos em frente. Olha, irmão, a gente sabe que o Estado ele é laico, ou seja, o que é isso? O Estado é laico, é porque o Estado não tem uma religião definida. A Argentina definido lá é o catolicismo. Mas nós, pessoas, povo, nós temos a nossa religião, nós professamos, nós somos de Cristo. Então, somos cristãos e a gente precisa defender aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina, sim ou não? Sim. Então chegou a vez de nós materializarmos, digamos assim, o que nós professamos, o que nós falamos, o que nós defendemos, o que nós ensinamos. Exemplo. Agora, uma questão prática. E atenção aos porteiros, irmãos, recepcionistas, obreiros aqui, por favor, me escute atentamente. Se chegar na igreja algum candidato no ambiente de culto, deve-se tomar os devidos cuidados. Digamos que chega aqui um político, um candidato aqui, certo? Seja lá a presidência, a governador, a deputada estadual, federal, etc. Certo? Agora essa campanha. O que é que não deve ser feito? Não pode assim, ser feito. Não autorizar o assento do candidato no púlpito, ou ao púlpito, ou à área do púlpito. Ele não pode chegar aqui, chegue, senta aqui, candidato fulano. Não pode. Tá certo? Não pode. Tá certo? Se o não estiver aqui, nosso co-pastor esteja atento a isso, os obreiros também. Então não pode, tá certo? E aqui eu
uma ênfase minha, não está na pauta do pastor, mas eu acrescento aqui. Pode ser candidato que seja pastor, evangelista, presbítero, diácono, não pode. Não, eu sou pastor, sim, mas eu sou candidato, não pode. Tá certo? E aí, pastor, mas ele chega aqui, o que é que o senhor vai fazer? Vou apresentar. Apresentar todos os candidatos presentes sem dar ênfase ao cargo por ele pleiteado. Então, se chegar aqui, deputado fulano está aqui, irmão, pronto. Pode anunciar, deputado fulano está aqui. Certo? Agora, não pode dizer, ele é candidato esse ano, meu irmão, a reeleição. Não pode dizer isso. Porque senão, a gente está transgredindo a lei eleitoral. Não pode, na igreja não pode. Tá certo? Mas a gente pode apresentar ele pelo cargo que ele ocupa atualmente. Pode ser o governador, não tem problema. Tá certo? Apresenta-se. O que mais, irmão? Falando sobre essa questão de falar sobre candidato, eu me lembrei de uma história. Vocês não se lembram de uma história que as pessoas contam sobre dois candidatos? Um chamava José e o outro era chamado de Roque. Alguém já ouviu? Nunca ouviu, não, doutor? Um chamava-se José e Roque. Aí os dois foram para o culto. Só que o pastor, ele era amigo do candidato chamado José. Aí, por ser amigo do candidato José, o pastor foi falar o quê? Foi falar sobre José, pai de Jesus, né? E José era pai de Jesus, e José de Arimateia, né? Só José. E José estava no Egito, e foi graças a José que houve prosperidade e tal, e José foi quem supriu ali, né? Deus usou muito José e tal. Só José. Aí o outro candidato foi lá para o pastor. Pastor, dá licença aí. O senhor está falando só sobre José? Pastor, lógico. Como é seu nome? Roque. Não tem Roque na Bíblia. Não, mas não pode fazer isso. O senhor está fazendo propaganda para ele. É o pastor, peraí. Ah, já sei. Tá bom, volta lá para o seu canto lá. Aí ele disse: irmãos, olha, José tem uma carpintaria, viu? Tem uma carpintaria. Aí quando ele pegava uma tábua lá, aí ele precisava serrar uma tábua. Ele fazia o quê? Pegava o serrote. Aí pegava o serrote, aí Roque. Eu sabia que vocês iam rir. Vocês gostam de exemplos assim, né? É engraçado, né? Mas não pode, irmão, fazer propaganda aqui de nome de candidato, tá certo? Não pode. Tá bom? Sobre essa questão de candidatos, não pode dar oportunidade nenhuma para ele. Nem para orar, pastor, não, nem para orar. Nem para ler a Bíblia, é que não pode. E pregar, não pode. E ensinar, não pode. Não, mas ele antes, ele era professor da escola dominical, mas agora não pode mais. Porque senão vai caracterizar, né? Ele está ali para alguém votar nele. Não pode. Tá certo? Inclusive ontem na igreja de Serrosário, foi o aniversário do pastor de Marosa. E tinha uns 4 candidatos lá. O pastor Martim apresentou os nomes deles, está aqui, fulano e tal, mas não pediu voto para nenhum, não disse que eram candidatos, não disse, apenas apresentou na função que eles estão exercendo. E eu observei também uma curiosidade: vários pastores foram lá e deram uma lembrancinha para o pastor Edmar, nenhum candidato deu. Aí eu fiquei pensando assim, candidato amarrado, tá? Aí depois não, é porque não pode dar presente, porque senão, se der presente a pessoa lá, tira foto, isso vai, né? Chega lá no tribunal, vai justificar isso aí, nem foto. E o pastor Martim, nessa orientação dele aqui, pede para a gente, principalmente os pastores, não tirarem foto com o candidato que chega aqui, um deputado que seja candidato, não tirar foto.
para depois não levar o rebanho a achar que aquilo é propaganda eleitoral, tá certo? De um determinado candidato. Então, está proibido isso aí, tá certo? Se chegar aqui no tiver aqui, eu digo, quer tirar foto com o pastor Alceu? Não, deixa para retirar lá fora, tá certo? Na calçada, no outro lado. Agora aqui não pode, tá certo? Na área da igreja não pode. O que mais? Não realizar nenhum comentário favorável ou desfavorável de nenhum candidato no ambiente da igreja. Ou seja, não dá nome esboi, né? Isto é, não citar o nome do candidato aqui. Fulano está é candidato. Não, veja que eu estou falando aqui, eu não citei nome de nenhum candidato, nem de esquerda nem de direita, apenas mostramos esses pontos aqui do nosso pastor presidente, né? Mas não estou pedindo voto aqui para ninguém. Agora é importante, irmãos, agora ouçam bem. Faça aqui um comentário. Lembre-se, irmão, lembre-se que foi gente incrédula que preferiu a soltura de Barrabás e não a de Jesus. E não a soltura de Jesus. Foi gente incrédula que preferiu um ladrão ser solto do que o justo ser absolvido. Jesus. Foi gente incrédula. E crente não é incrédulo, é? Não. Amém? Outra coisa, irmão, não permitir a distribuição de materiais de candidatos. Santinho, todo mundo sabe o que é. Na independência da igreja não pode. Agora, aí eu peço atenção dos porteiros. Atenção, meu irmão porteiro, estão ouvindo aí? Amém? Se chegar alguém aí, amado, para entregar santinho, dentro da igreja não pode. Agora, da calçada para lá, ou do muro da igreja para lá, é área pública. Certo? É área pública. Se quiser entregar, aí, tá certo? Bem, aí com eles. Agora, aqui dentro da igreja não pode. Não existe, olha, pastor, posso trazer os santinhos do meu candidato para dar as componentes? Não faça isso. E na classe dominical, não faça isso, não pode. Tá certo? Então, estou aqui orientando os irmãos, vamos observar que a gente não vai ter problema aí depois com a justiça. Tá certo? Então, não podemos fazer propaganda eleitoral dentro da igreja. Agora, a orientação do nosso pastor presidente: procurar votar em candidatos da nossa igreja. Procurem votar em candidatos da nossa igreja. E mesmo assim, procurar saber. Não é só não porque ele é crente. Mas peraí, irmão, não é assim não. Não é todo crente que merece nosso voto, não. É todo crente que merece nosso voto? Tem que ter aqui algumas observâncias aqui. Primeiro, se realmente se congrega em uma das nossas igrejas. Não é um desigrejado, ele se congrega. Mesmo que não seja aqui, mas ele congrega-se em tal setor, em tal igreja, ou em tal central, tá certo? Segundo, irmãos, observar se o candidato tem chamada para a vida pública. Ou seja, se tem vocação para a área da política. Porque às vezes não tem. Ele tem vocação para ser um pastor, um missionário, um obreiro digno, mas não tem vocação para a política. Não é? Não tem. Tem gente que tem vocação só para si mesmo. Terceiro, se tem preparo e ética para o exercício da função pública. Se tem preparo e ética, para quê? Para não eleger, uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa que começa a falar, começa a dizer palavrões, mas você não é crente, rapaz? Você não é crente? Porque crente não diz palavrão não, né, irmão? Diz ou não? Diz não, né? Crente em Cristo. Tá certo? Eu digo crente, obreiro, e irmão também, né? Ou irmão. Porque foi vergonha evangélica quando chegava, pai, crente é assim, né? Rapaz, crente chama palavrão? Não, crente não chama palavrão. Eu me lembro que quando eu era soldado, em 84, uma vez eu fui assim para a janela, de repente assim disse um palavrão. Meu irmão, me bateu um arrependimento de Jesus, eu vigiei.
palavrão assim, ao vento, sabe? Ninguém estava ouvindo, mas Deus ouviu. Deus não escuta? Escuta. Aí se a gente disser um palavrão, Deus escuta. Aí bateu aquele remorso, arrependimento, meu Deus, me perdoe na hora sim. Então, se você é um crente e na hora assim escapulir um palavrão, se você é crente mesmo, o Espírito Santo vai mostrar que você errou. Alguma coisa, você vai ficar triste, você vai pedir perdão. Já aconteceu com alguém aqui? Comigo aconteceu. Não aconteceu com alguém aqui, irmão? Não tenha medo não, irmão, porque Deus sabe que você, olha, não seja hipócrita não, não tenha medo não. Você não se arrependeu? Jesus não perdoou? Quero só testar de vocês. Eu sei que tem gente aqui que chama palavrão e não é uma vez por ano não. Às vezes é por dia da semana, irmão. Não é? Pode ser. Mas peça perdão. Peça perdão por um vacilo, por uma falha. Amém, irmão? Prosseguir, amados. Então, verificar se a pessoa tem preparo, ética para o exercício da função pública, tanto para o homem como para a mulher, certo? Não pode ser uma pessoa desequilibrada. Quarto, irmão, observar se o candidato é filiado a partidos que não estão alinhados com os valores, com os nossos valores. Isso é muito importante. Olha, observar se o candidato é filiado a partidos que não estão alinhados com os nossos valores. Isso é importante, aí cabe a vocês agora ter um interesse maior, verificar essa questão de coligação de partidos, né? Às vezes a pessoa é do partido, mas aquele partido é amigo de outro e o outro defende, é contra Deus, contra a família, contra os nossos princípios. Então tem que olhar, essas parcerias que são feitas aí de partido, a gente tem que olhar. Tem que olhar. Para não correr o risco aqui, você errar e de repente você está ajudando alguém que não merece a sua ajuda. Amém? E atenção, muita atenção para este aviso. Dia 2 de outubro é dia de eleição, não é? Vai ser um dia de domingo. Tem escola dominical, pastor? Tem escola dominical. No horário certo. E a gente, como é que vai votar? Vota de tarde, varão, né? Vota de tarde. Eu sempre votei à tarde. Está mais tranquilo. Não tem aquele povo ali na frente. Vai votar em quem? Não sei o que, né? Filmando, sei lá. Tranquilo. Eu chego lá, eu e minha esposa. Não tem quase ninguém. Tranquilo, ó. Não fica em fila, né? Então, conselho aqui para os irmãos: venha para a escola dominical, não se apresse para voltar, ou até tarde, então venha pela manhã. E domingo à noite, o culto vai ser das 17 às 19. Então o culto começa à tardia, né? Das 17 às 19. Por quê? Porque o nosso pastor presidente achou que era conveniente, porque quando sair o resultado, ou começar a sair o resultado, aí vai ter gente na rua, e gente chorando porque o candidato não ganhou, e pior, né? Pode partir até para agressão dos vencedores, né? Aí eu não quero que você se machuque, amém? Então, amados irmãos, vamos procurar seguir essas orientações, tá certo? Para que a gente possa ser feliz com Jesus e com a nossa nação, tá bom? Eu peço aos irmãos que vocês continuem orando pela nossa nação, pelo nosso Brasil. O Brasil precisa de muita oração. Essa política do Brasil desse ano, ela é, irmão, não só, sempre foi, mas está mais caracterizada agora do que antes. Uma questão, irmãos, escute só, é uma guerra espiritual, irmão. A situação é espiritual.
As trevas não gostam da luz, da verdade. Eles querem a verdade oculta, ou camuflada, ou escondida, bem distante deles. E cabe a eu e a você, nós tomarmos boas decisões. Então, pese na balança, verifique. Eu creio que vai pesar para um lado, certo? Do lado direito, do lado que é da verdade, e aí cabe a cada um de vocês escolher, tá certo? Lembre do que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque se de repente a ideologia maléfica, satânica, tomar conta do nosso país, meus irmãos, a situação vai ficar muito difícil. Mas eu creio que Deus é um Deus que escuta as orações. Você crê também. E a gente quer que haja liberdade para falar, liberdade para escrever, liberdade para dizer o que você quiser. Essa é a liberdade. Um povo sem liberdade não vive. E conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. A verdade não está só na religião, também na religião, também na fé que nós professamos, mas existe a verdade também em outras áreas. Amém, irmão? Existe a verdade em outras áreas. Não vamos achar que a verdade é só algo que está na Bíblia. Sim, o que está na Bíblia, tudo aqui é verdade. Mas existe a verdade política. Pessoas que defendem a verdade, que brigam pela verdade. E há pessoas que negam, que ocultam, que mentem, que roubam, que assaltam. E cabe a nós, como povo de Deus, tomar decisões sábias, corretas, pensando no futuro dos nossos filhos. Nós não queremos que nossos filhos, você não quer, meus filhos já estão grandes, tudo bem, mas vocês aqui têm filhos, crianças ainda, e mães aqui ainda vai ser pessoas que não terão filhos no futuro. Você não gostaria que seu filho vá para a escola para aprender sobre sexo? E não é nem o sexo correto, é o errado. Escolha lugar para a criança aprender matemática, português, história, geografia, essas coisas. E não para estar ensinando as crianças em cartilha lá, cartilha distribuída pelo governo anteriores aí, ensinando a respeito da pedofilia. O que mais? Pedofilia, essas coisas aí, irmão. Sexo precoce, despertando a criança, desejo pelo sexo, a criança de 5, 6 anos de idade, ou até menos, irmão. Como aconteceu no passado aí, em outro governo, mãe levando seus filhos para ver o homem lá despido, lá no local, e eles dizendo que isso é arte do demônio, isso é arte de Satanás. Para a criança lá, ver a pessoa lá despida, sem roupa. Para onde nós estamos indo, né? Veja para onde. Então, nós não queremos que isso volte para o Brasil. Vocês querem isso? Não querem. Banheiro de menina é para a menina entrar. Banheiro de menina é para destinado a menino. Não é assim? A cor azul é a característica da criancinha quando nasce um menino. A roupa azul, a menina é rosa. Aí estão querendo inverter. Não é assim não. A irmã queria fazer uma pergunta? Alguém fala aí, repita aí, quem ouviu bem aí, não escutei bem direito. Alguém ouviu direito aí? Tem Um vídeo mostrando que tem um desenho animado que uma mulher engravidando de Satanás. aí, tá vendo? Tem um vídeo mostrando ali uma mulher que engravidou de Satanás. Um desenho de uma mulher que engravidou do diabo. Tá certo? Então, muito cuidado, até peço às irmãs aqui, os pais. As irmãs estão mais perto dos filhos, as mães estão mais presentes na casa. O marido sai para trabalhar, então verifique quais são os desenhos que seus filhos estão assistindo. O desenho. Então,
Digo, filho, tem desenhos aí de história da Bíblia, não é? Outros desenhos, tem muitos desenhos, milhares de desenhos, de filme para criança assistir, bíblico, de desenhos excelentes. Não deixe seu filho a mexer no celular, porque ele vai entrar em áreas que não é para a criança estar vendo. Porque Satanás ele é astuto e ele vai na mente das crianças, irmão. Vai na mente da criança, vai na psicológico da criança, né? Aquela mensagem lá, parece tão bonitinho o desenho, mas olha a mensagem para ver. Satânica, satanismo ali. Para finalizar, amados irmãos, Salve Deus, minha pátria varonil. caberá a cada um de vocês levar em considerações as orientações do nosso pastor presidente. Cada um aqui levar em consideração. Por quê? Porque a base bíblica para defendermos o nosso ponto de vista aqui da nossa fé. Que cada um de vocês haja como trigo, irmãos, e não como joio. Sejamos trigo nessa hora também. Ser verdadeiro. Finalmente, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Salmo 33, 12. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira, o povo geme, o povo lamenta. Que Deus em Cristo possa nos dar essa conscientização que o melhor para nós é um governo justo, não perfeito, porque o governo perfeito vai ser o de Cristo. Amém? Amém. Reino milenial. Falando sobre reino milenial, eu traduzi um vídeo mostrando como vai ser o milênio e como vai ser o juízo do grande trono branco. Está em meu canal, assista, irmão, no meu canal. Também no primeiro capítulo de Ezequiel, o profeta Ezequiel, é o livro que nós estamos lendo agora da Bíblia, Ezequiel, capítulo 1, aliás, assista o capítulo 1. Eu também fui lá traduzir o texto, o português, eu falo lá, e está mostrando as visões, como foram as visões de Ezequiel. Vai servir já porque o próximo trimestre vamos estudar o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Então ele mostra lá, né? Feito no computador, muito bem feito, os querubins, a roda, aquela questão da roda, como elas giravam, como é que eles voavam. Uma coisa assim maravilhosa, bem ilustrativa, que vai ajudar você a compreender e entender o livro do profeta Ezequiel. Eu também Deus está trabalhando já na minha mente, no meu coração, para eu produzir uma maquete. Já fiz algumas maquetes sobre esse período monárquico de Israel, colocando a questão dos reis e dos profetas, situando a questão do cativeiro, pós-cativeiro, retorno, para que você vai olhar assim com maquete e você vai entender essa parte da monarquia, tá certo? De Israel, tá bom? Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ficar em pé e agradecer ao nosso Pai Celestial por todas as bênçãos recebidas até agora. Nós vamos orar mais uma vez. Convido o nosso amado irmão William Carey, não. William Carey. Sabe quem foi William Carey? Grande missionário, pai das missões modernas, né? William Carey. Irmão William, vem aqui orar. Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus.